vou falar sobre tendo aumento e multiplicação em meio à crise. Ok? Eles ficaram empolgados do lado de cá. Vou tentar com eles aqui também. Eu vou falar hoje sobre tendo aumento e multiplicação no meio da crise. Aleluia, aleluia. Então, mas deixa eu falar mais algumas coisas antes. Sabe, queridos, algumas pessoas defendem, e eles até brigam, dizendo que, esses crentes aí dizendo que Deus não coloca enfermidade. É claro que Deus coloca enfermidade. E eles brigam com a gente, porque eles querem defender a teoria ou a tese de que Deus põe enfermidade nas pessoas. Tem outros que eles também ficam até bravos, que eles dizem assim, prosperidade. Deus quer prosperar. Que Deus quer prosperar? Essas pessoas ficam pregando para nós que Deus quer nos prosperar. Não é assim, eles ficam bravos com a gente. E sabe, queridos, e muitos deles querem se basear no Velho Testamento para defender essas teorias. Eles querem se basear lá na antiga aliança, que nem era nossa aliança, para defender essas teorias. E mesmo quando Deus não conseguia, e Deus ele ficou limitado, não que Deus fosse limitado, Deus é o Todo-Poderoso, mas ele ficou limitado lá na velha aliança. Então tudo que ele pôde fazer para alcançar e abençoar o homem, ele o fez. Então ele até, sabe o que ele fez? Ele pediu para que os homens matasse um animal, derramasse o sangue inocente do animal, e esse sangue inocente cobriria pecados. E por quê? Com que intenção Deus estava fazendo isso? Qual era a intenção? De matar um animal, derramar o sangue inocente de um animal, para que Deus pudesse perdoar pecados, ou cobrir pecados. Qual o interesse de Deus nisso? É porque o homem pecou lá no Éden. E porque o homem pecou no Éden, as maldições vieram contra o homem. E entre as maldições veio a morte física e depois morte espiritual, que isso é a separação de Deus, né? No final de tudo ia vir a morte eterna, que é aquela que é onde algumas pessoas, o diabo e aqueles que seguirem a ele, vão. A outra coisa é a miséria, maldição da miséria. E a outra coisa é a doença, a maldição da doença. Essas maldições vieram para o homem quando o homem pecou. Agora Deus, lá no Velho Testamento, ele queria alcançar o homem que ele criou. Então ele fez algumas alianças, deu algumas recomendações para o homem, e fez com que o homem pudesse ainda receber alguma bênção de Deus no que diz respeito a ter aliança com Deus, no que diz respeito a ter saúde com Deus, cura com Deus, e no que diz respeito a ter prosperidade com Deus. E você sabe que aquele povo, o povo da aliança do Velho Testamento, eles prosperavam, não é? Sabe, em Salmos está escrito que Deus os fez sair do Egito com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, doente, não havia. Então, na verdade, mesmo ali, numa limitação que Deus tinha na velha aliança, Deus estava tentando alcançar o homem no que diz respeito a finanças, prosperidade material, no que diz respeito à saúde e cura, porque sempre foi a vontade de Deus que o homem pudesse viver bem. Sempre foi o desejo de Deus que o homem pudesse viver bem. Agora, as maldições que veio contra o homem, nunca foi intenção de Deus, nunca foi plano de Deus. E você vai ver que em Gênesis, Deus amaldiçoou a terra, mas Ele não amaldiçoou o homem. Ele não amaldiçoou o homem. Pelo contrário, na aliança com Adão, na criação com Adão, Deus o abençoou e disse: multiplicai-vos, enchei a terra. Depois, na aliança com Noé, Deus abençoou novamente e disse: enchei a terra, multiplicai, cresça, expanda. E depois com Abraão, ele estava tentando fazer uma aliança, ele disse:
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre Deus tentando um jeito para abençoar o homem. Aí eles não, Deus coloca enfermidade. Deixa eu dizer algo para você. No livro Redimidos da maldição, da miséria, da enfermidade e da morte, de Kenneth Hagin, ele fala algo, na verdade ele cita aqui, alguém falou, que na verdade esses termos no Velho Testamento, que diz que Deus enviou maldição, que Deus enviou praga, doenças, que Deus feriu, que Deus matou, né? Que está lá no Velho Testamento, e está um termo dizendo que Deus causou, eles usam termos causativos para dizer que Deus fez aquilo, mas eles não tinham uma qualificação melhor para poder expressar o que de fato aconteceu. E naquele sentido deveria ter sido colocado de uma maneira mais, em vez de causativo, mais um termo permissivo. E esse permissivo não é que Deus disse, tá bom, pode ir lá, pode amaldiçoar o homem, pode fazer isso com o homem. Não é nesse sentido. É permissivo porque Deus não tinha escolha, não podia fazer diferente. Então, como ele não podia fazer diferente, ele permitiu por conta do pecado que o homem sempre estava cometendo contra Deus. Então, isso nunca foi um desejo de Deus. Agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando ele enviou o seu Filho, o que ia acontecer agora? Não ia ser mais sacrifício de animais inocentes, mas ia ser sacrifício de uma pessoa vinda de Deus, que era Deus, e que ia habitar em um corpo. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E esse Jesus que veio, se tornou carne e habitou entre nós, ele derramou o seu próprio sangue, uma vez por todas, para nos libertar das misérias, das enfermidades e da morte. Por quê? Porque sempre foi plano de Deus que você pudesse viver em saúde, que você pudesse viver bem, que você pudesse viver saudável, sabe? Em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vamos ler? 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Preste atenção aqui, gente. Vamos juntos. Você percebe que hoje eu estou pregando diferente, bem tranquilamente, mas eu quero que essas palavras penetrem dentro de você. Ok? Então vamos pensar sobre esse versículo. Eu sei que você já conhece. Eu disse para você que eu ia falar coisas que você já sabe, mas eu preciso que você preste atenção. Amém? Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, você sabe que Jesus era rico, não é? Ele era rico. Ele era rico. Muito rico, aliás. Mas a Bíblia diz que ele se fez pobre. A minha pergunta para você aí é: quando foi que Jesus se fez pobre? Muitas pessoas pensam que quando ele nasceu na terra, ele se fez pobre. Não foi nesse momento que ele se fez pobre. Não, mas você precisa entender, pastor, que eles não tinham nem dinheiro para uma acomodação, um hotel, e ele nasceu numa manjedoura, pobrezinho. Não foi porque ele não tinha dinheiro que ele nasceu ali. Foi porque não tinha lugar, estava cheio ali naquela cidade. Se você ler a Bíblia, se você observar, Jesus nasceu naquele lugar, numa estrebaria, numa manjedoura, porque não havia hospedaria. Não é porque não tinha dinheiro. Ok? Ok? Vocês entendem isso? Estava cheio. A cidade estava cheia. Era o dia, acho que, do recenseamento. Então estava cheio. Agora, quando foi então, pastor, que Jesus se fez pobre? Antes de falar isso para você, eu quero observar mais algumas coisas. Você consegue pensar que o Silas, por exemplo, seria um homem pobre se
eu dissesse para ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sem dinheiro do meu aluguel, eu preciso de R$ 2.000 para me pagar o meu aluguel. E o Silas, imagine esse homem pobre assim, ele diria para mim assim, pastor Edson, fica tranquilo, rapaz, olha, faz o seguinte, fica na frente da sua casa, fica lá parado na frente da sua casa, vai passar um cachorro, o primeiro cachorro que passar, a hora que ele passar, vai até ele vai abrir a boca para você, você pega o que está na boca dele. Quando você tirar, você vai perceber que ali vai ter um pacotinho de dinheiro enrolado, e é justamente o dinheiro que você precisa para pagar o seu aluguel. Você diria que esse homem é pobre? Não dá para ser pobre assim, não é? Porque ele tem solução, parece que ele tem solução para tudo. Porque aí, eu estou tentando trabalhar e ganhar dinheiro, não estou conseguindo. Ele diz, não se preocupa, eu sei onde você vai conseguir esse dinheiro. E ele me diz exatamente onde eu vou conseguir. Sabe, Jesus andou na terra fazendo esse tipo de coisa. Aqueles que estavam pescando e não estavam conseguindo, ele diz, volta ao mar, lança suas redes. Ele não era pobre, definitivamente, mas ele não tinha onde morar. Deixa eu dizer algo para você. Quando ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ali não estava dizendo que ele não tem casa. Até porque em outro lugar diz que os discípulos ficaram com Jesus na sua casa. Não é porque ele não tinha casa. Ele estava se referindo àquele momento de descanso. Agora, o dia que Jesus se fez pobre, foi quando ele foi colocado naquela cruz. Ele se fez maldição naquele lugar. Ele se fez maldição naquele lugar. E não somente isso. Lembra que ele gritou da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que ele estava só falando palavras ao léu? Ao ar? Não. Deus havia virado as costas para Jesus naquele momento. E por que Deus havia virado as costas? Porque quando Deus virou as costas para Jesus, Ele estava se virando de frente para você. Jesus estava trocando o nosso lugar pelo lugar dele. Ele estava dando para nós a sua vida e ficando com a nossa morte. Dando para nós, ele estava dando para nós a sua prosperidade e ficando com a nossa miséria. Dando para nós, ele estava dando para nós a sua saúde e ficando com as nossas doenças. Ele estava ali naquela cruz trocando de lugar conosco. E ali ele se fez pobre. Pois conheceis a graça é algo recebido sem merecimento. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ei irmão, ei irmã, Deus não criou essa terra com todas as suas maravilhas só para ficar aí para o diabo e a sua turma. Não, 1000 vezes não. Ele criou isso para mim e para você, e Ele está pegando isso de volta. Ele está pegando de volta, irmão. Aleluia. Aleluia, deixa eu mostrar mais algo para você. Em 3 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler. 3 João, a carta lá no finalzinho. 3 João, capítulo 1, versículo 1. Diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Gaio era um ministro que João, o apóstolo, estava treinando para o ministério. E ele escreve essa carta para o amado Gaio. Então ele diz isso aqui para ele. Próximo. Amado, acima de tudo, pensa sobre a palavra acima. A frase acima de tudo
acima de tudo, faço votos por tua o quê? Prosperidade e saúde. Prosperidade e o que ele veio trazer de volta para nós? Prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. À medida que a sua alma prospera. E como a sua alma prospera? Como a sua alma prospera? A sua alma prospera quando ela recebe informações como essas que você está ouvindo hoje à noite. Informações como essa torna você na alma próspero. E você se tornando próspero na alma, acima de tudo, você vai ter prosperidade e saúde na sua vida. Aleluia. Isso é uma introdução para o que nós vamos aprofundar aqui essa noite. Eu quero dizer para você que a crise para o mundo pode ser o que vai elevar você. Porque quando a crise, alguém está perdendo, mas alguém está ganhando. Deixa eu dizer para você, quantos conhecem a história de Noé? Deus havia falado com Noé, e ele temeu a Deus, ele acreditou em Deus, e ele construiu uma arca. E sabe, queridos, aquela arca depois de pronta, Deus fechou aquela arca e começou a chuva. E choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. Até que toda a população do mundo ficou debaixo d'água. Agora Noé, sua família, e os animais, e tudo que Noé colocou dentro da arca, ficaram ilesos. Agora veja, ouça. As águas que mataram aquelas pessoas, que matou aquelas pessoas, eram as mesmas águas que levou Noé e a sua família. A diferença é, em primeiro lugar, com quem você tem aliança. Em segundo lugar, você precisa ouvir o Senhor da sua aliança. Eu quero ler um texto com vocês, é um pouco extenso, mas eu quero que fique comigo, Salmo 78, a partir do versículo 7. Salmo 78, a partir do 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou mostrar algumas coisas hoje para vocês. Para que pudessem em Deus para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios.
Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Para aí, e eu quero comentar disso com vocês. Deus fez milagres no deserto para esse povo. Eles estavam no deserto, e Deus estava operando diariamente muitos milagres. Mas esse povo era um povo rebelde, e eles estavam reclamando e dizendo: será que o Senhor seria capaz de nos mandar carne? Será que Ele pode nos mandar água? E sabe, irmão e irmã, a resposta de Deus veio de maneira estrondosa. E Ele fez-los comer até se fartar. Agora, eles estavam no deserto. Deus esperava que esse povo, apesar de estar no deserto, pudesse confiar em Deus. Deus queria ser o Deus Todo-Poderoso para eles. Deus queria cuidar do seu povo. Deus queria que eles ficassem com Ele. Sabe, queridos, 11 dias era necessário para que eles fossem até a terra prometida. Mas eles gastaram 40 anos dando volta naquele deserto, tudo por causa da rebeldia. Deus é Deus e Ele é mais do que suficiente. Nos Salmos 125:1, eu quero ler isso para você. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre, ou permanece para sempre. Queridos, ouça, os que confiam no Senhor. Aí não está falando dos evangélicos, cristãos, crentes, no sentido de frequentadores de igreja. Aqui está dizendo sobre os que confiam no Senhor, os que têm confiança no Senhor. Em primeiro lugar, para você confiar no Senhor, você tem que conhecer a palavra dEle, conhecer o que Ele disse, o que Ele prometeu para você. Se você não conhece, você não pode confiar. Agora, uma vez que você aprende sobre a palavra, por isso é importante estar numa boa igreja e ouvir boas palavras. E quando você está numa boa igreja e ouve boas palavras, agora está na sua mão o confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor, e aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã, a crise vem para o mundo, mas quando você sabe que o seu Deus prometeu cuidar de você, mesmo estando no deserto, mesmo estando chovendo sem parar, mesmo estando em bancarrota, tudo lá fora, quando você acredita no seu Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai mandar maná do deserto, Ele vai fazer chover, Ele vai fazer acontecer na sua vida, mas você precisa confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam. Ei! O que é
é tempestade para o mundo, pode ser aquilo que vai fazer você crescer mais, prosperar mais, subir mais. Oh, meu irmão e minha irmã, você precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor significa você dizer: não aconteça o que acontecer, eu estou contigo, Senhor, e nós vamos junto nessa jornada. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Sabe, irmão, sabe, irmã, Deus quer ser o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Deus quer ser o Todo-Poderoso para você, mas você não pode pensar como o mundo, você não pode agir como o mundo. Você tem que saber, quando há crise, quando há problema, dá risada, dance, chacoalhe, balance e continue acreditando em Deus, porque Ele vai fazer você prosperar em meio à crise. Ele vai trazer aumento para você em meio à crise. Ele precisa que você acredite nele. Eu já disse para você, quando alguém está perdendo, alguém está ganhando. Quando alguém está vendendo, alguém está comprando. Deus vai fazer você ser elevado. Não tenha medo. Deixa eu dizer algo para você, e eu tenho pregado isso na minha igreja. Porque eu sei que nessa época de pandemia, duas coisas têm atemorizado as pessoas: o que diz respeito a doenças, pragas, e nas finanças. Então eu quero mexer nessas duas áreas, ao ponto de levar você a confiar no seu Deus. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de Deus e igreja e servo de Deus. Deixa eu dizer para você como eu encarei e tenho encarado essa pandemia. John D. Lake foi um missionário americano na África, e estava tendo a peste bubônica lá, e ele estava lá como missionário ajudando, e muitas pessoas estavam morrendo, e ele estava ajudando como voluntário. Ele pensou: essa é a forma de eu ganhar o coração desse povo para tentar levá-los para Jesus, vou ajudá-los. Só que ele está ali sem máscara, sem proteção, sem luva, e ele está ajudando aquelas pessoas que estão morrendo, a peste bubônica. E sabe, os médicos que estavam ali disseram para eles: você é louco? O que você está fazendo? Você não pode agir assim, sem proteção nenhuma. Ele disse: por quê? Porque você vai morrer, essa praga, esse vírus vai pegar em você e você vai morrer. Ele disse: não, o Espírito da vida opera dentro de mim, e Ele é maior do que essa praga que está por aí. Eles disseram: você está louco? Ele disse: vamos fazer o teste. Pega um pouco dessa, ele disse para pegar um pouco da espuma de alguém que já estava morto por causa da bactéria. Pega um pouco dessa espuma e coloca aqui na minha mão, põe um microscópio e veja o que acontece. Os médicos pegaram aquelas bactérias vivas, aquele vírus vivos, colocaram na mão de John D. Lake. Com o microscópio eles viam que quando aquela bactéria tocava a mão de John D. Lake, ela morria na hora. Sabe, eu não sei como é que você vive a sua vida cristã, mas eu estou sério com esse negócio. Quando começou esse negócio do coronavírus, e as pessoas morrendo e acontecendo essas coisas, eu estava lá de prontidão para ir aonde quisesse que eu fosse, orar por quem fosse de direito. E eu fui nas casas. E sabe, deixa eu dizer algo para você. Muitas pessoas pegou o coronavírus. E não importa se você pegou e está aqui bem, graças a Deus por isso. Porque do mesmo jeito que vem, vai também. Agora, eu acredito como John D. Lake. Aquele negócio, aquela praga, quando toca em mim, o que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Eu estou dizendo isso para você, irmão, e para você, irmã, porque a palavra que John D. Lake cria
é a mesma palavra que eu e você cremos. Aquela palavra que operava na vida dele é a palavra que tem operado na nossa vida também. E sabe, você não tem que ficar com medo de nada, não importa a idade que você tem, não importa, aquele negócio tem que morrer quando chegar perto de você. Deixa eu dizer isso para você, quando você sabe da verdade, o diabo se torna só o diabo, porque ele é só o diabo. Ele é só o diabo. E deixa eu te dizer mais, o diabo sabe quem é quem. E é bom que ele saiba quem é você, assim como ele sabe quem sou eu. Porque quando aquela praga vem, eu acredito que o diabo já olha e fala, é um desperdício mandar para ele. É um desperdício. E no que diz respeito a finanças, eu quero que você saiba que o seu Deus não caiu do trono. Eu quero que você saiba que o seu Deus é o Todo-Poderoso, Ele é mais do que suficiente. Ele é o El Shaddai. E saiba de uma coisa, irmão e irmã, Deus vai elevar você, vai elevar o seu nível, vai elevar a sua prosperidade, vai elevar a bênção na sua vida. Ele vai fazer você crescer mais no meio da crise, no meio da pandemia, no meio dessa praga que está no mundo. Ele vai fazer você avançar, superar qualquer crise, porque Deus é especialista em superar crises. Deus é especialista e Ele sabe como fazer você achar caminho. Agora, você precisa continuar acreditando nele. Você precisa continuar firme com Ele. Ele sabe como fazer você crescer na vida cada vez mais. Ei, não tenha medo, porque o medo é um espírito do diabo, e o medo veio para roubar você, e se você continuar com medo, você estará abrindo brecha, abrindo porta para o diabo atacar a sua vida. Não tenha medo. Quantas vezes você já leu isso na Bíblia? Não tenha medo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero mostrar para você mais uma coisa. José do Egito. Sabe, eu vou ler para você 3 versículos sobre ele, mas eu queria comentar. Eu ficava pensando sobre José, e eu pensava, puxa vida, né? 14 anos esse rapaz sofreu, né? 14 anos ele sofrendo, para depois ele vir receber a bênção de Deus. Eu não estava olhando da ótica de Deus, da ótica da Bíblia e da ótica certa. Eu não sabia que eu estava pensando errado. Porque José não foi bem sucedido 14 anos depois. Não é o que a Bíblia diz. Em Gênesis 39, 2 e 3. Gênesis 39, 2, vamos ler. Gênesis 39, 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Próximo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando sobre ele. Peraí, Deus está dizendo na sua palavra que José, o Senhor era com ele, e ele veio a ser homem próspero. Ele estava na casa de seu senhor Potifar, e tudo ali era próspero, porque Deus o abençoava. Então não foi 14 anos depois que esse jovem veio ter sucesso e prosperar. Não, ele veio de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória, crescendo, crescendo e crescendo. Sabe, Deus me mostrou que quando ele foi jogado pelos seus próprios irmãos lá, naquele buraco,
As mesmas pessoas que jogaram ele no buraco, tiveram que tirar ele de lá. E conduzir ele para o sucesso que ele ia experimentar. Sabe, enquanto isso, sabe, meu irmão e minha irmã, isso mostra para mim que Deus, Ele vai provando o seu coração, Ele vai provando a sua fidelidade, enquanto você está crescendo, enquanto você está avançando, e Ele quer saber se você ainda vai continuar glorificando a Ele, se você ainda vai continuar alegre com Ele, se você ainda vai continuar animado com Ele, se você vai continuar acreditando nele, porque José tinha recebido sonhos de Deus, José tinha recebido sonhos de Deus. Eu disse que José tinha recebido sonhos de Deus como você. E você acha que Deus não é capaz de realizar aquilo que Ele disse para você que Ele vai realizar? Você acha que Deus não pode fazer o que Ele disse que vai fazer? Sabe o versículo 31 de Gênesis 39 ainda? Versículo 31. Gênesis 39, 31. Aleluia. Aleluia. 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ali é quando ele agora estava preso no cárcere, depois que mentiram sobre ele. Quantas oportunidades esse rapaz teve para desistir? Quantas oportunidades esse rapaz teve para jogar tudo para o alto e dizer: ei Deus, o Senhor me abandonou aqui. Mas sabe, Deus está procurando por pessoas como José, que em meio à crise pode ainda dizer para ele: eu queria que o Senhor soubesse que eu confio em Ti, e nada me tira da minha posição, nada vai me tirar da minha posição. Não é porque você perdeu o emprego, não é porque você caiu as suas vendas por um momento, que você vai jogar tudo para o alto. Não é porque alguma coisa parece que deu errado, que você vai jogar tudo para o alto. Saiba de uma coisa, enquanto o diabo está te atacando, Deus está contra-atacando, mas Ele precisa que você permaneça firme, Ele precisa que você permaneça glorificando a Ele, dando graças a Ele, sabendo que Ele não te abandonou. Não é porque você, perdi o emprego, pastor, alguns clientes me deixaram, pastor, será que Deus está comigo? Você tem dúvida que Deus está com você? Você tem dúvida que Deus está com você? Saiba que a aprovação da sua fé, quando você é testado na sua fé, e você passa no teste, você sobe para um novo nível. Eu vou dizer para vocês, quando você é provado, testado na sua fé, e você passa no teste, você sobe para um novo nível. Sabe, o diabo vai tentar abrir calabouços para você, prisões para você, talvez, como eu disse, perda de clientes, talvez perda de emprego, mas não quer dizer, irmão e irmã, que Ele te abandonou. Não, você tem que olhar para isso e ver a sua promoção. Diabo, você mandou isso, então Deus vai me promover agora. Quando vem essas crises, quando vem essas tempestades, quando vem esses problemas, saiba, Deus vai te levar para um novo nível. Ele, irmão, irmã, deixa eu dizer isso para você, não vem nenhuma tentação contra nós que a gente não possa suportar. Então deixa eu dizer, Deus não manda essas coisas, dificuldades, problemas, não manda, mas ouça, Deus ainda está no negócio. Calma, calma, calma. Ele não mandou, mas Ele está no negócio, e Ele está olhando para ver como você vai se comportar em meio a isso. Como assim, pastor? Se Deus permitiu que o diabo te atacasse nesse nível que você está sendo atacado ou atacada, é porque Ele confia que você é capaz de passar por um novo nível daí. Se Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, saiba que a confiança em você é maior do que isso. E se você, como José, puder ser fiel, Ele vai fazer você governar.
governar sobre as suas circunstâncias, governar sobre os seus problemas, governar, irmão, irmã. Deus não manda, mas Ele aproveita essas circunstâncias para você crescer na sua fé. Deus não manda isso, mas saiba que Ele está tirando proveito daí. Ele quer fazer você chegar num novo lugar, numa nova etapa da sua vida, para ter aumento e multiplicação. Aumento e multiplicação. Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em você? Sabe, chega desse negócio desses crentes que, ai, mandou embora, eu não quero mais ir para a igreja não. Você é feito de sal! Ai, falou bravo comigo, parei de vir aqui nessa igreja. Você é feito do que, irmão? Você é feito do que, irmã? Ai, estava indo lá na igreja, estava tão bem, agora os clientes foram embora, ai, vou mudar de igreja. Mudar de igreja? Palavras como essa aqui, sabe? Que tipo de vida você quer? Uma vida mimada? Ai, não posso ter problema não. Uma vida mimada você quer? Deus quer poder confiar em você. Confiar. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Eu passei muito desemprego na minha vida lá atrás. Mas eu tinha um entendimento sobre aconteça o que acontecer, Deus nunca vai me abandonar. Então sabe, irmão, sabe, irmã, eu me levantava muitas vezes no meio daquela tempestade com lágrimas nos olhos. E eu levantava a mão e eu dizia para Deus: Pai, pode ser que eu não entenda essas coisas, pode ser que eu não entenda o que está acontecendo, mas eu queria que o Senhor soubesse que eu não te largo por nada. Eu não sou feito de açúcar para uma chuvinha me derrubar. Eu queria que o Senhor soubesse, Pai, que eu estou contigo. Não é uma questão de Deus estar comigo, porque Ele está e eu sei. E não é uma questão de Deus estar com você, porque Ele está. É uma questão de você estar com Ele. Você está com Ele só quando está tudo bem? Deus quer ensinar alguns de vocês aqui. Porque alguns já têm caminhado nisso. Deus quer ensinar alguns de vocês aqui. Para que quando vier a crise, ela não veio para atacar você. Elas são como as águas do dilúvio. Elas vão levantar você. Elas vão exaltar você. Elas vão levantar você. Mas você precisa entender isso. Deus não saiu do barco. Ele não sai do barco. Ele é fiel à palavra dele. Você escutou o que eu falei? Deus não saiu do seu barco. Deus não abandonou você. Ele não abandona os seus filhos. Sabe? E a última coisa que Deus falou comigo para acabar com aquele desemprego na minha vida, sabe qual foi? Porque eu tinha aquelas ideias, sabe? De que eu cometia um erro e o emprego ia embora. E aí eu continuava orando, o emprego está chegando, e quando eu cometia outro erro, o emprego ia embora. Eu tinha essas fantasias na cabeça, como se o anjo estivesse trazendo a bênção. Aí eu acabei de errar, o anjo voltava com a bênção. Eu tinha esses negócios. E um dia Deus me mostrou Romanos 8,32, e Ele me disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça com Ele, todas as outras coisas? Aí Ele me disse: você acha, eu dei Jesus para você, quando você não merecia, não se importava comigo, nem me conhecia.
nem tinha nascido. Você acha que agora que você está tentando me agradar, e você erra e eu vou ficar tirando emprego de você? Você acha que eu vou ficar tirando emprego de você? Deus está falando com alguém aqui hoje à noite. Você acha que hoje que você está tentando, Deus vai ficar tirando cliente de você? Deus vai ficar tirando emprego de você? Deus vai ficar tirando as suas coisas? Ele é o maior interessado em ver você prosperar. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Saiba de uma coisa, irmão e irmã, Deus quer elevar você, mas Ele precisa que você continue firmado. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Ele já fez muitos milagres na sua vida, e Ele tem feito muitos milagres para você. Você precisa continuar grato, agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez, e agradecendo a Ele por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Saiba de uma coisa, Deus não te abandonou, Ele não vai te abandonar, e Ele vai reverter esse quadro na sua vida. Ele vai mudar a sua circunstância, Ele vai mudar a sua história. Continue agarrado nele e diga: eu não te solto, eu não te largo, nada me move daqui, eu vou ficar agarrado em ti, aconteça o que acontecer.